A história está aqui hoje em Pela, uma das 10 cidades da Decápolis, no Vale do Jordão, na Jordânia. Pela é um museu aberto de história humana continuamente habitado pelo homem desde a Idade da Pedra até os nossos dias. Foi uma antiga cidade cuja ruína constitui atualmente um sítio arqueológico que se situa na aldeia de Tabacat Farral, em árabe, no noroeste da Jordânia. Ela fica no nível do mar com vista para o Vale do Jordão, terra fértil, disponibilidade de água de fontes e uma boa queda de chuva tornaram um local perfeito para se estabelecer. Um templo da Idade do Ferro foi descoberto no local, junto com muitos vestígios romanos, bizantinos e islâmicos. Embora este local não seja muito visitado por turistas, ele foi definitivamente povoado durante o tempo de Jesus e depois. O nome atual Farrelo remonta ao seu nome semítico antigo, Farrelo ou Perrelo, que foi mencionado nos primeiros textos egípcios, nos quais uma carta do governador de Perrelo foi enviada ao faraó. O local encontra-se no Vale do Jordão, muito perto da fronteira com Israel, 80 km a norte de Amã e 40 km a oeste de Irbit. Abaixo das ruínas encontra-se uma mesquita que comemora a morte dos Sahabá, companheiros de Maomé, que caíram na batalha ali travada entre muçulmanos e bizantinos em 635 d.C., que é conhecida pelo nome de Batalha de Farrel ou de Pela. Também foi mencionada como uma das cidades atacadas pelo faraó Sete, filho de Ramsés I, no século 8 a.C., em sua campanha para Canaã. Embora a cidade tenha sido atacada pelos judeus quando eles começaram sua famosa revolução contra os romanos em 66 d.C., mais tarde ela forneceu um refúgio seguro para os judeus. De acordo com os escritos dos padres Eusébio e Epifânio, quando os romanos atacaram Jerusalém em 66 e 70, destruindo finalmente o templo, tanto os cristãos quanto os judeus de Jerusalém fugiram para Pela. Muitos cristãos permaneceram na cidade mesmo depois que as coisas melhoraram na Judéia. A cidade recebeu esse nome, Pela, em homenagem a Alexandre o Grande, que nasceu na Macedônia, mas a cidade dele natal tem o mesmo nome. Pela foi construída ao longo do Adigir Almoz e das colinas ao redor. Depois que a cidade ficou sob controle grego, Alexandre Janeus tomou a cidade pacificamente, de acordo com o historiador Joséfo. O ponto de virada de sua história foi quando o general Pompeu controlou a região em 63 a.C. e se juntou à Liga da cidade de Decápolis. A cidade foi reconstruída no século I d.C. com um pequeno teatro, ruas, praças e templos. Algumas moedas encontradas aqui mostram a construção de um templo que se acredita ter existido no topo de Tal al-Russon ou sob as ruínas da principal igreja bizantina perto do Odeon. Durante o período romano, Pela era uma cidade próspera, com evidências de planejamento urbano, espaços públicos e vilas luxuosas. A localização da cidade ao longo de antigas rotas comerciais contribuiu para a sua prosperidade. O sítio tem sido ocupado pelo homem de forma contínua desde o Neolítico e a 2 km de distância encontra-se vestígios do Paleolítico. A menção mais antiga é de inscrições egípcias do século XIX a.C., onde aparece com o nome de Pirrilum ou Perrel. Era então um centro mercantil florescente com ligações com a Síria e o Chipre. Na divisão do Império de Alexandre o Grande, no final do século IV a.C., o nome foi mudado para Pela, possivelmente em honra do local de nascimento de Alexandre ou como helenização de Pirrilum. A cidade mudou de mãos entre os Ptolomeus e os Seleucidas e foi saqueada pelo Asmoneu Alexandre Janeu, rei da Judéia, em 83 a.C. Após a conquista romana por Pompeu na primeira metade do século I a.C., a cidade prosperou ainda mais, tendo então desaparecido a maior parte das construções helênicas. Segundo Eusébio de Cesareia, Pela foi o refúgio de cristãos de Jerusalém que fugiram às guerras judaico-romanas no século I d.C. Aqui foi fundada uma das primeiras igrejas cristãs. Durante a era bizantina, a cidade foi revitalizada, tendo sido fortalecidas as rotas comerciais e desenvolvidas as indústrias locais. Foram também construídos mais edifícios, em particular igrejas, das quais ainda se podem observar ruínas de duas, uma na encosta que domina o vale e outra perto do rio, na parte baixa da antiga cidade. Depois da conquista muçulmana no século VII, Pela foi uma cidade omida por mais de 100 anos, como comprovam as ricas peças de cerâmicas desse período aqui encontradas, fabricadas nos fornos de Gerasa.
Como muitos outros locais da região, a cidade foi destruída pelo chamado Sétimo Terremoto ou Terremoto de Golã, em 749. Apesar do lugar continuar a ser habitado depois disso, durante os períodos Abássida e Mameluco, perdeu importância, tornando-se uma pequena comunidade rural. Até 1970, existia uma aldeia de adobe na colina que foi destruída por um bombardeio israelita. Atualmente, apenas existe nas imediações a pequena aldeia de Tabacat-Farrell. A Universidade de Sydney e o Departamento de Antiguidade da Jordânia têm conduzido escavações em Pela desde 1979, mas grande parte dos restos da antiga cidade continua por escavar. Nos últimos anos, as escavações lideradas por Stephen Burke têm se focado nos templos e edifícios administrativos da Idade do Bronze e Idade do Ferro. Entre 1994 e 2003, foi desenterrado um templo cananita. Em maio de 2010, Steph anunciou a descoberta de uma muralha e outras estruturas datadas de 3400 a.C., que indicam que foi uma importante cidade-estado na altura que as cidades da Suméria estavam a tomar forma. Berenike, em grego, frequentemente latinizado para Berenice, é outro nome de Pela do período helenístico, baseado em apenas uma fonte, Stéphanos. O nome Berenício era frequentemente usado na família real do Egito Ptolomaico, que conquistou o sul da Síria e, portanto, Pela em 301 e governou a cidade até 2018 a.C., quando a perdeu para o rei Seleucida, Antíoco III. Não é possível avaliar depois de qual Ptolomeu a cidade foi renomeada, possíveis candidatas sendo a esposa de Ptolomeu I, uma filha de Ptolomeu II e a esposa de Ptolomeu III. Até 1970, existia uma aldeia de adobe na colina que foi destruída por um bombardeio israelita. Atualmente, apenas existe nas imediações a pequena aldeia de Tabacat-Farrell. Presume-se que, sob o governo Seleucida, a cidade voltou imediatamente a ser chamada de Pela. O geógrafo árabe de origem grega Yakut não conseguiu encontrar nenhum significado árabe para o nome moderno Farrell e acreditava que era de origem estrangeira. A principal igreja escavada é a igreja ocidental do século VI d.C. As igrejas de Pela continuaram em uso durante o período islâmico omíada, até que o terremoto de 749 d.C. destruiu a cidade. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!